Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Shabani DS Off. Eu quero antes de mais agradecer a todos que têm visualizado os vídeos, que têm comentado, que têm deixado like. E eu quero até pedir para que deixem uma sugestão aí nos comentários sobre os próximos temas que podemos abordar aqui nesse canal do YouTube. Quero pedir também para que deixem o seu like e subscrevam. Pois bem, prometemos trazer o desenrolar de diversos assuntos relevantes para a sociedade que de alguma forma transformam os desafios em oportunidades. E é falando mesmo de desafios e oportunidades, então é muito interessante. Já podemos ver aí diversas figuras que têm tido sucesso, ascendem na vida, mas sempre são de alguma forma questionadas acerca do seu caráter. Como é que chegam ao sucesso? Será o sucesso algo instantâneo que de uma hora para outra alcança-se? É necessário caráter? Pois bem, vamos aqui conversar sobre como ter um caráter de sucesso. E para tal eu trago especialistas na matéria, eles que são palestrantes motivacionais, muito bons mesmo, que vão aqui de forma minuciosa desdenhar aquilo que é o caráter de sucesso. De alguma forma, aquilo que é o caráter de sucesso, vão aqui dizer como ter um caráter de sucesso, até que ponto o caráter é importante para o sucesso. Será que há sucesso sem caráter? Bom, numa perspectiva juvenil, vamos desdenhar esses assuntos com o Edson Macuacua e o Jojo Alá. São as blamas. Eu vou começar mesmo pelo Edson Macuacua, que vai aqui nos dizer, afinal de contas, o que seria um sucesso? Em primeiro lugar, quero saudar aos caríssimos telespectadores que nos acompanham via YouTube, Facebook, alguns via WhatsApp. Aqui é o Edson Macuacua, palestrante motivacional. Por meio desta, vou começar aqui por dizer o que seria caráter. Em primeiro lugar, dizer que o caráter é aquilo que nós somos na nossa essência, é o nosso comportamento, é a forma como nós nos lidamos com a vida, é a forma como nós lidamos com as nossas emoções, é a forma como nós lidamos com qualquer que seja a pessoa. Então, para dizer que o caráter é aquilo que nós somos na nossa essência. E também dizer que o sucesso é a soma e o resultado de todo o trabalho feito de acordo com um processo bem alinhado para poder enquadrar e para poder chegar nele. Então, até o sucesso. Então, é desta forma que eu defino essas duas palavras, caráter e o sucesso. E como é que essas duas coisas podem juntar-se da forma que seja uma coisa útil e outra verdadeira? Ok, primeiro ponto que é preciso salientar e fazer entender é que muita gente quer o sucesso, mas não tem caráter para o sucesso. Quando é que nós começamos a alinhar essas duas coisas? Alinhamos essas duas coisas quando percebemos que existem pessoas que são boas, têm um bom sucesso, mas o problema dela falta o caráter, nos envergonha um pouco, dizem que nos envergonham um pouco. Por exemplo, um cantor que ele é bom na música que ele faz, tem sucesso, mas ele não consegue ter postura do cantor, não consegue representar-nos. Às vezes, não porque ele não seja bom na música, mas o problema está no caráter dele como pessoa, que está nos envergonhar, por exemplo, está a defamar a nossa própria imagem. Então, caráter de sucesso vem mais para salientar esses dois pontos, que é o mau caráter convertendo-se em sucesso. Por quê? Porque às vezes muita gente perde influência por causa de não ter um bom caráter. O cantor, ou seja, o artista, pode ser uma pessoa boa, que acena bem, canta bem, mas quando nós vamos para essa parte de caráter, aquilo que é a essência da pessoa, encontramos que a pessoa é muito vazia. Então, isso faz com que, muitas das vezes, seja um sucesso vazio. Então, o que nós queremos aqui definir é sobre a importância de que, além deste cantor, além deste famoso, além deste político, além deste presidente, ter um sucesso na vida, é preciso ter caráter, que é aquilo que é a essência, aquilo que ele é. Esse caráter é mais no sentido de ser uma pessoa de exemplo, com postura, que não nos envergonha. Porque existem pessoas que são famosas, mas, por exemplo, dou uma situação de que ouve dizer sobre ele nas redes sociais, na mídia, falam mal dele, ele não consegue ter postura de cantor. Ele vai e responde de acordo com como estão a lhe dizer. Então aí automaticamente estamos a ver um distúrbio do caráter como cantor. Já não está a ter aquele caráter, padrão de caráter como cantor ou padrão de caráter como presidente, está a ter um caráter
automaticamente que não vai de acordo. E a pessoa que sente-se mal não é ela, somos nós que nos influenciamos através dela. Então, para dizer que o caráter é algo muito importante, que todo indivíduo que almeja ter sucesso, fora de ter sucesso, é muito importante averiguar se tem um caráter bom, produtivo, que dá para influenciar, sim ou não. Até que ponto o seu caráter influencia outras pessoas? Porque eu posso não ter sucesso, mas se eu tenho caráter, it's all. Mas o que adianta eu ter sucesso e não ter caráter? Não vale nada. Eu tenho sucesso, mas ainda insulto, falo mal, faço asneiras, não vale nada. É um sucesso em vão. Então é preciso ter caráter. Ok, muito bom. Então, de todas as formas, estamos a admitir também que é possível sim ter sucesso, mas sem caráter. Exato. Havendo necessidade de ter um caráter nesse caso. Exatamente. Certo. Jojo, eu gostava de saber se até que ponto este caráter pode ser importante para o sucesso. Como dizia que o Edson Macuacua, não basta ter sucesso, é necessário que haja um caráter nesse caso. Mas até que ponto esse caráter serve para o sucesso? Ok, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar a vocês que nos acompanham e aí o apresentador e dizer que eu chamo-me Jojo Alar, palestrante motivacional e na verdade o sentido do caráter revela na verdade quem as pessoas são. Se eu tenho caráter, automaticamente eu estou a revelar a minha essência. Quer dizer que a essência acompanha o caráter que cada um carrega. É muito simples você identificar alguém que carrega um caráter positivo e um caráter negativo. Mas o caráter vem como uma fonte para complementar o eu. Por exemplo, um homem que carrega um caráter negativo, é muito simples dele poder se revelar se ele finge. Isso é a mesma coisa que alguém fingir ser boa, enquanto lá no fundo a pessoa não revela aquela bondade que a pessoa apresenta. Mas agora, até que ponto o caráter é positivo nas nossas vidas? Na verdade, o caráter chega a um nível que o caráter, ele na verdade, expressa de todas as maneiras aquele que é o comportamento que o homem deve carregar na sua vida. Por exemplo, alguém que almeja ter sucesso na vida. Existe muita gente que procura ter sucesso, mas não passam da escola do caráter. Ou melhor, quando você passa da escola do caráter, você está a revelar que quando chegar no sucesso, você já terá bases próprias para poder assegurar, sustentar aquele sucesso. Isso é a mesma coisa que você quiser passar na escola. E você chega, paga dinheiro. E depois de até receber o diploma não está a revelar que você estudou para chegar até na recepção do diploma. Isso fere o seu caráter. Isso fere o seu caráter. Mas alguém que luta, alguém que transpira, alguém que entende a dificuldade de estudar, alguém que passa por situações tristes, mas que depois dessas situações, a pessoa consegue reconhecer que sim, de acordo com o trabalho que eu investi, o diploma é verdadeiro na minha vida. Porque você pode até trabalhar e ter muito dinheiro, mas o trabalho que você pode estar a ter nem sempre vai revelar o suor que você derramou para chegar naquele mesmo nível. Então, o caráter é muito positivo e é muito essencial estar bem posicionado na vida das pessoas. Porque existe muita gente hoje em dia que querem chegar num determinado lugar sem passar pelos processos. Para nós chegarmos num determinado lugar, é necessário um processo. Porque até para um cristão se converter e estar bem espiritualmente, ele deve passar por processos, deve passar por uma cozinha espiritual, em que ele vai passar daquele processo para poder entender qual é o sentido de ser cristão. Por que eu devo ser cristão? Qual é o benefício que vai me trazer em um ser cristão? É a mesma coisa também que acontece na escola. Se eu vou à escola, eu tenho que entender que a informação que eu vou lá reter vai me sustentar em um determinado nível depois de eu passar por este mesmo processo. Se eu estudo, acordo de manhã, vou à escola, eu transpiro, eu luto para chegar em um determinado lugar, quer dizer que aquele processo que eu estou a passar vai revelar o caráter que eu vou ter no sucesso. Então o sucesso deve andar juntamente com o caráter. Isso é a mesma coisa que alguém andar com um pé. A pessoa quando anda com um pé tem dificuldades. Quer dizer que o pé direito, para que o pé direito se comporte bem, é necessário com que haja um ajudante que é o pé esquerdo. Então, o sucesso e o caráter são irmãos que devem andar juntamente. Então, quando isso acontece, revela na verdade que essa pessoa está bem preparada para poder se comportar no sucesso.
Muito bom, muito bom. Uau, estou mesmo tendo aula já. Muito bom. Isso. Agradeço mesmo pela expressão. Mas, olha, vamos lá imaginar uma situação, como bem disseste, João, há situações em que alguém não passa pelos processos essenciais para a chegada de um sucesso. Porém, esse alguém chega a um sucesso. Mas vale haver um conformismo de alguém que tem caráter, Ok. mas que não conseguiu atingir o sucesso. Mas podemos perceber que os que alcançam o sucesso nesse caso, sem que haja um caráter por parte deles, acabam se sobrepondo sobre aqueles que têm um caráter e acaba havendo uma situação de quem está em cima, quem está em baixo. Então há um certo menosprezo, uma certa discriminação. Como é que vocês analisam essa situação de alguém com caráter discriminado e menosprezado e alguém com sucesso que simplesmente pisa? Ok. É muito importante nós termos em conhecimento que existe muita gente hoje em dia que tem caráter, mas que está sentado. Sim. Existem pessoas hoje com muito sucesso, mas sem caráter. Isso acontece na maioria das vezes, quando você tem pessoas que te levam a um determinado lugar que você almejava chegar, mas sem te fazer passar pelos processos. Hoje em dia é muito simples você ver alguém com muito talento, mas que não tem conhecimento para sustentar o talento que tem. E é retardado, é colocado do lado porque não tem papel. E se você perceber, existe muita gente que estudou e teve uma grande facilidade em encontrar um trabalho por causa dos padrinhos que a pessoa teve. Quer dizer que quando nós trabalhamos, quando nós procuramos alcançar um determinado objetivo, o caráter que nós depositamos em nós mesmos vai nos ajudar a poder sustentar aquilo que nós fazemos. Mas é notório ver hoje em dia que nem todos que têm caráter estão num determinado lugar certo. As pessoas são desprezadas, ou porque as pessoas não são bem conhecidas, ou porque as pessoas não têm condições, ou porque as pessoas não têm, ou melhor, aquele perfil, na verdade, para se apresentar em um determinado ambiente para mostrar o talento que carrega. É muito simples hoje você ver, por exemplo, um famoso ser colocado em um lugar não por caráter, mas porque há reconhecimento. Por exemplo, se a pessoa é famosa, né? Então, por exemplo, há um programa de televisão. Então, muita gente acaba levando essas pessoas como capa, mas não porque analisaram o caráter da pessoa. Por exemplo, se eu sou muito famoso e me colocam em capas, por exemplo, de empresas, por exemplo, de restaurantes, porque se as pessoas notificam e vê que aquela imagem é da pessoa X, automaticamente é muito simples aderirem ao serviço dessa determinada empresa, por causa da capa. E nós agora falhamos muito em não olhar para o caráter das pessoas, mas olhar para a capa. E é muito errado olharmos para a capa das pessoas, olharmos para a parte exterior das pessoas e começamos a classificar. Porque o que classifica um homem com caráter é aquilo que a pessoa apresenta no interior.